Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Sou o professor Luiz Maggi e hoje nós vamos resolver mais um exercício de cálculo. O exercício de limites, que envolve limites laterais, limites infinitos, limites no infinito e assíntotas. Determine as assíntotas horizontais e verticais e faça o esboço do gráfico da função y igual a f de x igual a 2x menos 1 dividido por x menos 2. É uma função racional, uma funçãozinha racional simples. Nós vamos ter nesse gráfico aí duas assíntotas, uma horizontal e uma vertical, E vamos fazer o esboço do gráfico ao auxílio de alguns pontos. Lembre que é só um esboço, não é o gráfico com detalhes. Bem, o que nós precisamos para fazer isso? Primeiro definir o que são assíntotas, Uma assíntota vertical, vou representar aqui pela letra A, pelas letras AV. Uma assíntota vertical acontece quando eu tenho o limite da função f de x, quando x tende a A pela direita ou pela esquerda, e esse limite é igual a mais ou menos infinito. Então tem uma assíntota vertical. Então a reta x igual a A ou x menos A igual a zero é uma linha vertical no gráfico que divide o gráfico em partes, E o gráfico da função se aproxima dessa linha. Uma assíntota horizontal do gráfico acontece quando? Acontece quando o limite desta mesma função f de x, agora quando x tende a mais ou menos infinito, Esse valor limite é um valor numérico L, Aí a reta horizontal, y igual a L, ou y menos L igual a zero, passa a ser uma assíntota horizontal do gráfico, Então nós temos aí casos em que nós temos assíntotas horizontais e verticais, Então o que nós vamos fazer? Vamos começar a estudar esse gráfico, Analisar esse gráfico aí para poder definir primeiro as assíntotas verticais, que dependem do domínio da função, depois as horizontais, e fazer o esboço do gráfico ali. Primeiro passo para resolver esse exercício, Como eu vou começar pelas assíntotas verticais, eu vou começar calculando, o domínio da função f, que é um conjunto de valores de x reais, tais que... Aí eu vou analisar minha função. O que eu tenho na minha função aqui? Eu tenho uma divisão, Não tem nenhum problema com raiz quadrada, mas uma divisão por zero não existe. Então o x aqui não pode ser 2. Então x diferente de 2, O que acontece? Em x igual a 2, nós temos uma descontinuidade. Uma descontinuidade em x igual a 2. E nós vamos começar a analisar por aqui, É nessa descontinuidade que eu vou verificar se eu tenho um limite, da função quando x tende a 2 pela direita e pela esquerda, mais ou menos infinito. Então eu vou começar agora a fazer, o cálculo para verificar se nessa descontinuidade eu tenho uma assíntota vertical. Vou fazer o limite da função f de x, que é 2x menos 1. 2x menos 1 dividido por x menos 2, quando x tende a 2, que é onde eu tenho a minha descontinuidade, que eu descobri no domínio da função, quando x tende a 2 pela direita e quando x tende a 2 pela esquerda. Então limite de 2x menos 1 dividido por x menos 2, quando x tende a 2 pela esquerda, Vou resolver o primeiro limite aqui, eu vou substituir o x por 2, Então, 2 vezes 2 menos 1 dividido por 2 menos 2. 2 vezes 4 menos 1, 3. Então, 3 dividido por 0, O numerador é um número positivo. Agora o denominador. O denominador é um número positivo ou negativo? Se o x tende a 2 pela direita, x é um número maior que 2. E a diferença x menos 2 é maior que 0. Então aqui é um número positivo. Lembra? X tende a 2 pela direita, x é maior que 2. Um número maior que 2 menos 2, se você fizer a continha, pega um número qualquer na calculadora, um número maior que 2. Sempre décimos, centésimos, 2,1 menos 2. Então aqui é positivo. E mais com menos vai dar mais infinito. Então nós já temos, aí uma assíntota vertical,
que é o limite da função quando x tende a pela direita é mais infinito, tá? E quando x tende a pela esquerda, vamos ver, fazer a mesma continha. 2 vezes 2 menos 1, dividido por 2 menos 2, né? Que vai ser igual a 3, dividido por 0. O numerador é um número positivo, né? 3, uma aproximação de 3 pela direita ou pela esquerda não deixa de ser positivo, só que aqui não. Se o x tende a 2 pela esquerda, x é menor que 2. E o número menor que 2 menos 2 é negativo. Então aqui é uma aproximação de 0 pela esquerda. Então 0 pela esquerda é um número negativo. E mais com menos vai dar menos infinito. Tá? Então nós temos uma assíntota vertical, né? Uma assíntota vertical na reta, né? Então uma assíntota vertical na reta x igual a 2. Tá? Então a reta x igual a 2 é uma assíntota vertical do gráfico. Bem, vamos verificar agora as assíntotas horizontais, tá? Então vamos pegar aqui, ó, fazer as assíntotas horizontais do gráfico. O que é assíntota horizontal? Quando x tende a infinito. Então fazer o limite dessa função, né? 2x menos 1 dividido por x menos 2. Quando x tende a mais infinito, e o limite da mesma função, 2x menos 1 dividido por x menos 2, quando x tende a menos infinito. E ver quanto é que dá isso, tá? Como são limites, né, limites no infinito, cada limite tem uma regrinha diferente, limites infinitos, número dividido por 0 vai dar infinito. Limites no infinito, número dividido por infinito vai dar 0. Né? Então nós temos algumas regrinhas aí que podem ser usadas. Nesse caso aqui eu vou fazer direto, né? Eu vou considerar só o maior expoente de x no numerador e só o maior expoente de x no denominador, tá? Tanto nesta como nesta função, tá? Nas duas funções, tá? Então esse limite aqui vai ser igual ao limite quando x tende a mais infinito de 2x sobre x, tá? Como esse x, nós vamos simplificar a sentença, né? Esse corta com esse, vai sobrar o número 2. O número 2 é uma constante. E o limite de uma constante, independente se o x tende a mais ou menos infinito, ou um valor numérico qualquer, o limite de uma constante é sempre uma constante. Então esse limite é 2, tá? Mesma coisa vale aqui embaixo. Limite, quando x tende a menos infinito, de 2x sobre x, né? Vai acontecer a mesma coisa, nós vamos simplificar. Sobrar 2, então esse limite também é 2, tá? Qual é a conclusão? Nós temos uma assíntota horizontal na reta, né? Na reta y igual a 2, tá? Então nós temos uma assíntota vertical na reta x igual a 2, uma assíntota horizontal na reta y igual a 2. Vamos fazer agora o esboço do gráfico, tá? O esboço do gráfico vai ser o seguinte: eixos x e y, né? Em azul aí vão colocar as retas, uma assíntota vertical em x igual a 2, né? Então, ó, 1, 2, então, ó, uma linha vertical aqui, ó. Essa linha vertical é a nossa assíntota vertical e uma assíntota horizontal em y igual a 2. Então, y igual a 2, ó, 1, 2, né? Uma assíntota horizontal aqui e y igual a 2, tá? Então, essas linhas em azul são as nossas assíntotas verticais e horizontais. Lembre-se que o x, né, na assíntota vertical, x tende a 2 pela direita e pela esquerda. Quando o x tende a 2 pela direita, o gráfico sobe. Então, ó, quando o x tende a 2 pela direita aqui, ó, o gráfico sobe porque o seu limite tende a mais infinito. Quando o x tende a 2 pela esquerda, o gráfico desce. Quando o x tende a 2 pela esquerda, o gráfico desce. E o seu limite tende a menos infinito, tá?
Então a cinta vertical nós já colocamos, né, as chamadas linhas, né, as tendências do gráfico em torno dessa reta. Quando o x se aproxima de 2 do lado direito, o gráfico sobe. Quando o x se aproxima de 2 pelo lado esquerdo, o gráfico desce. E quando o x tende a mais infinito, aí ele se aproxima da reta y igual a 2, a linha horizontal. E perceba que ele está, ó, na parte de cima do gráfico. Então ele se aproxima aqui, ó. Ele se aproxima desta reta aqui, fazendo uma curva se aproximando ali. Quando o x tende a menos infinito, que é o lado esquerdo, ele também se aproxima da mesma reta, y igual a 2. Só que ele está na parte de baixo do gráfico. Então ele se aproxima, ó, desta reta aqui, ó. Desse lado, na parte de baixo do gráfico, tá? Bem, ele vai cruzar os eixos x e y, né? Deste lado não, mas aqui ele vai fazer uma curva cruzando esses eixos, né? E aqui também, tá? Nós vamos ter uma curva parecida com esta. Uma curva deste lado, uma outra curva deste lado, tá? Nós não sabemos se ele passa na origem ou não, né? Nós podemos calcular os pontos. No próximo exercício nós vamos calcular esses pontos para ter mais certeza aqui, olha, aonde que esse gráfico passa cortando os eixos x e y, passa a fazer x igual a 0 ou y igual a 0. Por enquanto aqui, só traçado do gráfico. Quando o x tende a 2 pela esquerda, o gráfico desce, menos infinito. Quando o x tende a menos infinito, o gráfico se aproxima de 2 por valores menores que 2. Y igual a 2 por valores menores que 2. Quando o x tende a 2 pela direita, o gráfico sobe mais infinito. Quando o x tende a mais infinito, o gráfico se aproxima de 2. Y igual a 2 por valores maiores que 2, tá? Parte de cima e parte de baixo. Espero que tenha entendido a resolução, tenha gostado da resolução. Curta o canal, compartilhe, se inscreva para ajudar o canal a crescer, tá? Precisamos de inscritos para tornar o canal mais forte. Muito obrigado.